Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Autismo Cast. Hoje para falarmos de um tema muito importante no dia a dia da família atípica, que é a inclusão escolar na prática, desafios e realidade da sala de aula. Falar de inclusão escolar é falar de direito, de dignidade e, acima de tudo, de realidade vivida por milhares de crianças atípicas e suas famílias. Hoje, nossa conversa é com quem vive a inclusão na prática, nos desafios, nas dores e também nas vitórias. Recebo aqui, com muita alegria, a professora Yara, que é pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão e educação especial, com quase 20 anos de atuação em escolas regulares e instituições especializadas. Hoje ela é coordenadora pedagógica do Centro Pedagógico Capelo Gaivota. Professora Yara, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço, fico imensamente feliz com esse convite, que é um prazer estar falando de um tema que é minha vida e que eu amo tanto e que faz parte do meu dia a dia. Fico muito feliz da sua presença aqui, tive a oportunidade de conhecê-la quando fui visitar o Capelo Gaivota. Sim. Pude perceber o trabalho que você faz lá, pude perceber também todo o seu empenho, a sua dedicação à causa, e por isso fiz questão de trazê-la aqui, para que possa compartilhar de todo o seu conhecimento com o nosso público, as famílias atípicas que tanto sofrem com esse tema, com a escola na vida dos seus filhos. Professora Yara, para começar, o que é a inclusão de verdade? Na sua vivência, quais são os maiores mitos e desafios enfrentados nas escolas quando se fala em inclusão? Bom, inclusão de verdade, que você frisou bem, de verdade, é promover realmente o aprendizado, o desenvolvimento do aluno que tem necessidade especial. Porque inclusão é lei, nós sabemos disso, né? O acesso é indiscutível, mas quando a gente fala de verdade, você enfatizou de verdade, é isso. Não é o aluno, não é sobre o aluno estar matriculado na escola, o aluno frequentar a escola. É que ele tem a possibilidade de aprender e desenvolver, mesmo com as suas particularidades. E isso requer uma mudança no currículo, adaptações, né? Um professor de apoio que será o mediador ali com ele. Então, são muitos fatores, né? O apoio da família, muitos fatores para que realmente essa inclusão aconteça de verdade. E falando sobre mito, quando você perguntou, um mito, às vezes pode não soar tão bem. A inclusão é para todos? E aqui a gente não vai falar sobre direito, né? Estou aqui com um advogado na minha frente, é um direito. Mas a inclusão realmente funciona para todos? Realmente ela acontece? E quando eu falo se funciona para todos, eu quero dizer, olhando não para o lado da família, o que é bom para a família, o que é bom para a escola, para os profissionais, para o próprio aluno. Ele se sente confortável nesse espaço? E aí é uma decisão, que é junto da família, junto dos profissionais, entender o que é melhor. Ele está inserido numa escola de educação especial, que eu faço parte, que eu trabalho, que estou quase há 20 anos, ou numa escola regular, né? Com um professor de apoio mediano e com todas essas adaptações necessárias para que ele seja realmente incluído e que realmente ele se desenvolva, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Yara, quando você falou isso, eu já tinha ouvido isso, não vou me recordar de quem, Sim. Mas isso é muito importante. E eu sempre falo com os pais que o direito do filho é estar matriculado em uma escola regular. Certo. A família tem esse direito. Mas também enfatizo justamente o que você falou.
será se realmente ele deve estar matriculado em ensino regular? Será que ali ele vai ter o desenvolvimento que ele precisa, a inclusão que ele precisa? E às vezes, não, né? Concordo. Às vezes tem que ser feita essa avaliação para se perceber se não seria melhor ele estar incluído numa escola com ensino especializado, numa escola especial. Eu sei que isso ainda é um grande desafio, uma grande barreira para os pais. Ter essa conclusão de colocar o filho em uma escola especial. A gente sabe do preconceito, mas isso é muito importante, ser avaliado o que é melhor para a criança, não é mesmo? Exatamente. É vivenciar assim, na prática, né, mesmo, o que é realmente o que é melhor para ele, né? A gente não pode deixar de falar, de fugir da realidade da escola regular hoje, que a gente tem, em média, 30 alunos dentro de uma sala de aula. Por mais que a gente trabalhe a questão da empatia com os alunos, que é importante, a gente faz esse trabalho sim, da compreensão que eles têm um colega com necessidades específicas, que às vezes são, né, mais sensíveis ao barulho, mas são crianças. E onde tem criança tem barulho. E aquele barulho, até que ponto que esse ambiente, por isso que quando a gente fala inclusão de verdade, até o ambiente é propício, né? Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso para saber o que realmente é melhor. Porque todos esses fatores que nós já comentamos aqui, eles vão somar e vão contribuir para o desenvolvimento ou não do aluno. E aí me surgiu aqui uma dúvida, que é a seguinte. O aluno está matriculado na escola especial. Certo. No dia a dia dele ali, na vivência com o professor que o acompanha, o professor ele pode verificar ou até mesmo preparar esse aluno para que ele possa ser inserido na escola regular? Exatamente. Né? Nós passamos isso assim muito, né? Ter esse preparo e assim que a gente, né, que a família, juntamente com a escola, com os professores, opinião de professores, da equipe pedagógica e da família, entender que agora sim ele está preparado. Né? Ou então, não. É para ele ficar aqui mesmo, porque o melhor para ele é ficar aqui. Ótimo. Que é uma decisão de todos. Verdade. Então, eu queria enfatizar aqui para as famílias atípicas que o fato do filho estar matriculado em uma escola de ensino especial não quer dizer Sim. que ele vá ficar ali o tempo todo ou durante todo o período escolar. Ele pode e ele vai ser preparado para que possa ser incluído no ensino regular. Lógico, se isso for o melhor para ele. E a gente vê isso também ao contrário, viu, Bruno? Foi o aluno colocado na escola regular, por opção, né? A família fez a opção de inserir na escola regular e viu que não deu certo. E eu tenho recebido muitos, né? Um depoimento, assim, meu mesmo, de prática. Hoje mesmo recebi 2 mães. Assim, foi uma tentativa, em primeiro momento, colocar na escola regular. E aí veio a queixa de que não funcionou, não entrava para dentro da sala de aula. A inclusão não estava acontecendo verdadeiramente. Ele estava ficando fora dentro da sala de aula, só rodando com um porteiro ou com algum profissional da escola. E não estava, então, assim, aí veio para a escola especial com a tentativa de fazer o melhor. E aí eu falo que também, assim, não julgue. Não julgo a família. Família, pais, vocês sabem o que é melhor e a gente não tem um erro. São tentativas de acertos do que é melhor. Fez uma tentativa, não deu certo, não é para sempre. Vamos para outra estratégia. Que bom, isso é muito importante. Professora, como é na prática o dia a dia de um aluno autista na escola regular? Que tipo de suporte costuma faltar? Sim. E o que nós já temos de avanço nesse campo? É uma pergunta bem específica, né? Porque cada um tem sua particularidade, né? O autista. Mas, assim, levando bem para o pessoal, nessa outra área que eu atuo também, que é de professor de apoio,
na parte da tarde, estou dentro da sala de aula, no atendimento com os alunos especiais. Então, eu poderia resumir que a gente tem dias bons e tem dias ruins, né? Então, cada dia é viver o cada dia. E isso a gente conversa muito na sala dos professores, como é que está hoje? E o seu, como é que está hoje? Hoje está bom, hoje está calmo, hoje está tranquilo. Hoje, né, desregulou. Veio desregulado de casa, alguma coisa não ficou bem. Então, é um desafio que a gente enfrenta a cada dia. Avanços, nós já tivemos muito, né? Muitos avanços, né? Só de ter leis, né, doutor Bruno? Leis que dão acesso, isso é um avanço. Mas aí, o principal desafio é tirar isso do papel. É realmente fazer isso acontecer, de fato, na prática. E outras questões que nós já conversamos também, né, que a gente não pode deixar de falar, né, de citar aqui a capacitação de profissionais, que faz uma diferença muito grande, né, nesse apoio aí ao aluno com a necessidade especial, a estrutura, o acolhimento da escola e de toda a parte pedagógica, né, a parceria da família, o quão é importante para que isso aconteça de verdade. Então, mas é um desafio do dia a dia. E aí, cada um é bem particular. Temos dias bons, temos dias ruins e cada dia é um dia. Yara, você falando isso, eu tenho aqui recordar da minha experiência pessoal, sabe? Sim. Eu fui diagnosticado tardiamente, aos 40 anos. E depois do meu diagnóstico, eu comecei a perceber que é muito isso. É um dia de cada vez. Um dia eu estou muito bem, outro dia eu já não estou tão bem, outro dia eu já estou totalmente desregulado. Sim. Imagina eu, que tenho 41 anos, já tenho muita vivência, já consigo entender muitas coisas. Eu fico imaginando essas crianças, né, na escola e sem poder, sem se entender. Então ela se desregula, mas não sabe por que se desregula. E o acompanhamento de um profissional, do professor de apoio, sim, é fundamental para poder ter essa visão, para ter esse acolhimento, esse entendimento de que sim, verdadeiramente acontece essa desregulação. O grande desafio hoje que eu acho que nós temos na sociedade é fazer com que as pessoas entendam que o que parece simples para uma pessoa típica pode ser um motivo para desregular uma pessoa atípica, né? Por exemplo, o sinal das escolas, aquele sinal que toca de um horário para o outro ou de ir para o recreio, aquilo pode desregular uma criança. Com certeza. E se a gente não tiver esse entendimento por parte dos profissionais, é muito difícil acontecer essa inclusão na prática, né? A minha aluna, uma das minhas alunas na tarde, toda vez na hora do sinal, ela põe as duas mãozinhas no ouvido. Toda vez que ele toca. É um incômodo muito grande. E para as pessoas que não vivenciam o autismo próximo em casa, tem muita dificuldade de entender, né? Sim. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente levar essas informações, fazer com que as pessoas entendam que verdadeiramente pequenos detalhes, pequenas coisas fazem muita diferença na vida do autista. Eu falo porque eu tenho muita dificuldade em estar em locais muito cheio, muito barulhento, e que eu tenha que esperar muito. Isso me traz um transtorno e eu desregulo, sabe? Mas eu já me conheço. E eu fico imaginando uma mãe que tem que sair com o filho para levar ele numa consulta, ou que a mãe precisa de ir no banco, e essa criança ela vai desregular por conta de uma série de fatores, e aí vem o julgamento das pessoas, falando que aquela criança está dando birra, falando que aquilo é porque a mãe não educou. E por isso que é fundamental a gente levar esse olhar diferenciado para que as pessoas entendam o que é verdadeiramente o autismo. Infelizmente, nós já avançamos quando você fala de avanço,
mas o preconceito ainda é muito grande, né? Então, isso, assim, além dessa falta, é uma falta de conhecimento, é uma falta de entendimento, de empatia, que nós já falamos aqui, mas de preconceito que ele existe ainda. A gente sabe que ele existe. É verdade. Dentro da própria família. É verdade. Quantos relatos eu já tive de preconceito dentro da própria família, de se tiver uma festinha, já ser avisada antecipadamente que você não deveria levar, você tem que pensar bem se vai ser bom. Então, dentro da própria família, eles enfrentam o preconceito. E é por isso que nós estamos aqui, para levar essas informações, para, de alguma maneira, mudar essa realidade na nossa sociedade. Professora, você poderia compartilhar alguma experiência marcante de inclusão bem-sucedida que você acompanhou durante esse longo período de experiência que você tem? Olha, eu pensando sobre isso, eu queria deixar aqui experiência bem-sucedida de inclusão. Eu não tenho uma, porque graças a Deus, né, e também tem um tempinho, né, que eu tô aí nessa caminhada, uma experiência bem-sucedida é quando todos os envolvidos fazem sua parte. Porque não adianta, doutor Bruno, a escola fazer, a equipe pedagógica se movimentar, o professor do AE está ali, foi disponibilizado para o aluno, a professora faz as adaptações, constrói recursos, e aí, às vezes, a família não faz sua parte. Ou então, vice-versa também. A família faz, corre atrás das terapias, coloca o aluno, corre atrás para, né, receber o professor de apoio, ter direito ao professor de apoio, e às vezes o profissional não está capacitado, ele não faz sua parte. Então, a experiência que eu tenho, as experiências bem-sucedidas é quando todos nós fazemos nossa parte. Então, a escola faz no acolhimento, né? E a professora regente, que é fundamental, que é a professora mesmo do aluno, ter esse entendimento é fundamental. Porque muitas vezes a gente entra para a sala de aula e aquela professora, a regente também, que é a dona da turma, que é a professora do aluno, não sente que ele é aluno dela também. Eu estou lá, o professor do AE, ele está lá como mediador, para facilitar que o que a professora está falando, colocando, fazer as adaptações e fazer com que esse aluno esteja inserido e se desenvolva. Mas ele é aluno da professora regente. Então, é um conjunto. E isso, graças a Deus, eu já vi acontecendo, já tive experiências bem-sucedidas enquanto a escola faz, acolhe, equipe pedagógica, professor regente, professor de apoio, família. E aí dá certo. Desafios, né? Não é... Eu gosto muito de falar isso. Não vamos romantizar. Que é fácil, que também todo mundo fazendo, é sempre fácil, dá tudo certo. Mas a gente consegue. Né? Então, mas a experiência bem-sucedida, eu queria deixar isso bem marcante, é quando todos os envolvidos fazem o que lhe cabem fazer. Isso é importante a gente deixar claro, porque, às vezes, a família, ela acha que a obrigação é somente da escola. Sim. E também o contrário. Às vezes, a escola acha que a obrigação é somente da família. Sim. Por isso que é de fundamental importância que todos estejam envolvidos e que haja essa parceria verdadeira entre a família e a escola. Às vezes, a gente percebe que os pais têm uma certa resistência em levar o diagnóstico para a escola, informar a escola. Que bom. E dessa maneira, não tem como a escola agir, fazer o que precisa ser feito, se ela não conhece o diagnóstico. Então, essa parceria ela é de fundamental importância e sempre eu percebo isso porque na minha casa a gente é muito próximo da escola. A gente, desde o primeiro momento, a gente levou o diagnóstico, está presente nas demandas, leva a demanda, a escola nos traz as demandas, porque o tratamento
é um tratamento, como se diz, multidisciplinar, né? Sim. Envolve aí vários profissionais da saúde, mas envolve também vários profissionais da educação, que é de Sim. fundamental importância também para o desenvolvimento da própria criança. Então, gostei muito dessa sua observação para que a gente possa fortalecer essa informação. A parceria entre todos os envolvidos é que vai fazer a diferença na vida daquela criança e vai fazer com que a gente tenha casos de sucesso. Professora, eu vi agora há pouco você comentando que a gente já teve vários avanços e nesse ponto eu concordo muito com você, porque hoje nós temos várias leis que amparam não só o autista, mas como a pessoa com deficiência. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a lei, o Estatuto da Pessoa Deficiente, nós temos a Lei Berenice Piana, e essas leis englobam aí vários direitos. E para falar de direitos especificamente da educação, nós temos o professor de apoio, Sim. nós temos o PEI, que é o Programa Educacional Individual, nós temos que é possível que a escola faça algumas adaptações razoáveis para aquele desenvolvimento do aluno. Temos também o direito da criança ser matriculada no ensino regular, né? E diante desses avanços, como você enxerga o papel da escola pública nesse processo de garantir o direito à aprendizagem dos autistas? Em primeiro momento, né? Acolhendo, porque o acesso ele já tem direito, né? Então ninguém, não tem como negar, é lei. Mas é diferente o acolhimento, né? O acolhimento, ele, além do aluno, ele deve, né, ser a família, porque não é fácil, né? A gente tem que ter essa compreensão, esse olhar também da situação da família. Porque quando a gente fala, quando você falou agora há pouco também de levar o diagnóstico, eu fiquei pensando assim, anteriormente a isso, a gente precisa também da aceitação do diagnóstico, que é o que a gente, nesse tempo todo que eu tenho de vivência, a gente percebe muito, assim, a falta de aceitação. Essa demora na aceitação. Eu só imagino, porque eu não vivencio, assim, enquanto ter um filho com necessidade especial, imagino que não seja fácil. Não é, às vezes, o que uma mãe sonha, o que ela gostaria, né? A gente não pode descartar isso. Então, às vezes, essa falta de aceitação passa até por isso, né? Então, mas, assim, quando tem uma aceitação, que seja no tempo que a família precisa, e aí, sim, todos os outros deveres que cabe à família, né? Quando ela acontece, e aí a escola também está mais aberta, está mais disposta e tem que estar para estar fazendo o que é de fundamental importância para que o aluno desenvolva. E estar todo mundo envolvido, equipe pedagógica, professor regente, como eu já falei, professor de apoio, funcionários da escola, porque a gente pensa nesse olhar, todos têm que estar preparados, desde o porteiro, a cantineira, que esses dias lá na escola eu achei assim, é uma coisa assim, mas é uma coisa tão delicada, assim, o cuidado, porque o aluno não gosta dos verdinhos. E ela, na merenda, ela tendo o cuidado de separar os pratinhos para aqueles que não gostam ali, que aquilo ali desregula ele, para ele fazer. Então, assim, o cuidado. Então, é desde o porteiro, que acolhe, que recebe, que dá um olhar, né, carinhoso, um sorriso, a cantineira que está preocupada de tirar os verdinhos, de lembrar de tirar os verdinhos dos pratos, né, dos que não gostam, dos que não comem. Então, é um envolvimento de todo mundo. Né? A inclusão é ir para ela acontecer de verdade, né, que a gente volta assim, né, no que nós começamos o nosso bate-papo aqui. É isso, é um processo assim, que envolve muito mais do que o aluno estar na escola, do direito que é direito e que ninguém tira dele. Mas é muito mais do que ele está matriculado, do que ele está. Realmente fazer, né, a escola fazer com que realmente aconteça a inclusão.
todo mundo tem que estar envolvido. Você falando do verdinho aí, eu fico até emocionado mesmo com o cuidado dessa cantineira. Sim. Porque eu, durante muito tempo, sem ter o meu diagnóstico, sem entender o que verdadeiramente era o autismo, várias vezes, o meu filho mais velho, ele enxerga esse verdinho onde ninguém enxerga, mas ele enxerga. E se tiver esse verdinho na comida, ele não come. E por diversas vezes, infelizmente, e eu falo aqui por ignorância mesmo de não saber o que era, a gente tem sempre aquela frase, né? Ah, deixa com fome que uma hora ele vai comer. E isso me traz tristeza, mas ao mesmo tempo eu posso hoje entendo, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em comer qualquer tipo de fruta que esteja muito madura. Eu, para ser muito sincero, eu não consigo nem chegar perto. Banana muito madura. E hoje eu percebo que se isso me incomoda tanto, por que meu filho tem que comer uma comida que tenha lá um verdinho na comida, né? Sim. Então hoje, graças aos estudos, às informações, eu consigo compreender e fico muito feliz em saber que nós temos pessoas hoje Sim. que entendem e que se preocupam com esses mínimos detalhes. Mas é cuidado, né? É um detalhe que, para muita gente, não faz diferença, é uma frescura, mas que, para nós autistas, faz uma diferença muito grande. Muito grande. Sim. Fico feliz e contente de saber que nós temos pessoas que, mesmo não estando no espectro, não tendo pessoas próximas, entendem, acolhem e procuram dar qualidade de vida para aquelas pessoas que estão próximas, né? Isso é muito, muito legal. Fico muito feliz. Yara, explica pra gente como é que funciona a AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, sim, o AEE. mais conhecido como professor de apoio. É isso. Né? Na prática. Sim. O que as famílias precisam saber para cobrar que ele seja efetivo e não apenas para formalidade? Sim. O AE, é o professor de apoio, né? Ele está dentro da sala como parceiro, ele é o mediador. Nós falamos anteriormente, né, que o professor regente, o aluno, faz parte da turma. Ele é de responsabilidade do professor regente. E o professor de apoio, ele está ali para mediar que o professor regente faz, né, os conteúdos, o currículo que vai ser trabalhado, que chegue ao alcance do professor, do aluno especial. Então, é esse o trabalho. Vai precisar adaptar, vai precisar transformar aquele currículo em material concreto para que ele entenda, né? Para que ele tenha acesso a esse currículo, a esse conteúdo, de que forma é mais fácil para ele. É pelo concreto, é fazendo adaptações. Então, o professor está ali para mediar que isso aconteça. E essa parceria, eu queria deixar bem claro que essa parceria de professor regente com professor de apoio, ela é extremamente importante. E são 2 professores dentro da sala de aula, né? São 2 professoras dentro da sala de aula. Então, assim, eu tenho essa felicidade, graças a Deus, de dar muito bem com as pessoas que eu trabalho. E a gente trabalhar em parceria mesmo, em prol do desenvolvimento. Então, se o aluno me pede para ir ao banheiro, eu já direciono, vai lá e pede a tia lá. Porque para ela também se sentir e ele fazer parte ali daquela turma. Eu estou ali para... Não é menos importante, mas é para que o AE é isso. É você ser parceiro, mediador, para que o aluno tenha acesso ao social, ao desenvolvimento, ao currículo escolar.
Então, é essa a função. E essa parceria desses dois professores é extremamente importante. É estar juntos ali, né? Em atividades, o que vai servir, como vai ser feito para os alunos, como que vai chegar ao alcance daqueles especiais, o que vai ser trabalhado dentro da sala de aula. E aí é me passado antes, é um planejamento que é feito pelos regentes, é passado para o professor, para os professores, né, do AEE, para que eles façam as adaptações necessárias de acordo com as necessidades do seu aluno. Então, é o mesmo currículo, é o mesmo planejamento e a função do professor de apoio vai ser adaptar em forma de concreto ou não, mas facilitar esse acesso a esse currículo que vai ser trabalhado, o mesmo currículo que vai ser trabalhado, o mesmo conteúdo que vai ser trabalhado dentro de sala de aula. Entendi. Essa a função. E isso é tão importante porque eu creio que a educação hoje, do jeito que ela é feita, como é que ela é feita? O professor na frente, expondo, os alunos sentados, ouvindo. Se a gente tem ali 30 alunos na sala de aula, vamos Sim. colocar 30 alunos típicos. Sim. Poucos vão conseguir aprender da forma que nós temos a educação hoje com aquela aula expositiva, né? Poucos vão conseguir aprender, conectar com o conteúdo. E nós autistas, nós temos o funcionamento do nosso cérebro, ele funciona de maneira diferente das pessoas típicas, né? Sim. Então, se essa sistemática já não funciona para as pessoas típicas, imagina para os autistas, que são colocados ali na sala de aula com 30 alunos e se quer obrigar o aluno autista a aprender da mesma forma que os típicos. Sendo que essa forma já não é tão específica para os típicos. Sim. E é por isso, então, que eu gostaria muito de reforçar a importância do professor de apoio em sala de aula. Porque, como você muito bem disse, o currículo é o mesmo. Sim. O que o professor vai fazer é conhecer o seu aluno e entender qual é a forma mais adequada para que ele possa aprender aquela matéria e dessa forma ele vai adaptar esse material, esse conteúdo para que verdadeiramente ele aprenda, para que verdadeiramente ocorra a inclusão. E quando eu falo assim de adaptação, doutor Bruno, eu queria deixar bem claro assim que não é só adaptar material, folha, é uma adaptação até de tempo, de permanência, de quantidade, né, de atividade. Se uma atividade ou uma avaliação para um aluno de 10 questões, para o meu aluno que eu conheço, às vezes é necessário 5 questões, né? Que vai abranger, sim, o currículo, o conteúdo, mas menos. Então, assim, o professor de apoio também, a gente acompanha eles nas aulas especializadas de educação física, com aula de biblioteca, a gente está ali mediando todo essa parte social também, de convivência. Então, a adaptação é tudo isso. Abrange tudo isso, assim, de fazer com que o aluno realmente tenha esse acesso da melhor forma possível, conhecendo o seu aluno, prevendo situações, né? Porque muitos autistas precisam de estar antecipando o que vai acontecer. Eu já passei por alguns assim, para não desregular, não trazer um desconforto. Então, hoje, nós temos primeiro português, nós temos matemática, depois vai ter o lanche, o recreio, depois tem educação física, até quando tem uma mudança de ambiente na aula de educação física, tem que ser antecipado.
um recreio, às vezes, que não é realizado. Nós já passamos essas situações na escola por uma questão, por exemplo, chuva, não vamos ficar com os alunos dentro da sala porque está chovendo. Desregula, porque teria que sair, era o horário de sair. Então, assim, mas e tudo, para alguns, né, fazendo essa antecipação, hoje a gente vai ter... a educação física vai ser dentro da sala de aula hoje. Eu já converso assim, eu já chamo o professor de educação física. Se for mudar um ambiente, já chama, já fala para prever essas situações, para não trazer essa desregulação, não trazer esse desconforto. Então, adaptar é isso aí. É principalmente, para adaptar, você tem que conhecer. Você tem que querer conhecer, você precisa conhecer, né, o aluno. Nem sempre a gente... E nem sempre funciona tudo do jeito que a gente gostaria. Às vezes você planeja, adapta, e ali você tem, né, aquilo que a gente falou do desafio de cada dia. Cada dia. Mas é isso aí. E a gente vai levando. É muito legal você falar da previsibilidade, né? Sim. E isso faz uma diferença tão grande, mas tão grande. E eu posso falar isso por experiência própria. Eu gosto de sempre programar a minha semana, tudo que eu tenho que fazer. E eu tinha muita dificuldade quando ocorria algo fora do que eu tinha previsto. Era uma desregulação, e o grande problema, se isso acontecesse logo pela manhã, eu geralmente perdia o meu dia. Eu não conseguia fazer mais nada, eu perdia toda a organização que eu tinha daquele dia, ia por água abaixo. Mas depois de ter meu diagnóstico, começar a fazer minhas terapias, tomar as minhas medicações, Sim. eu melhorei muito. Então hoje eu sei que, por mais que eu programe, pode e vai acontecer algo que não seja previsto, que eu não tinha a minha previsão. E se isso traz dificuldade para mim, a gente sempre tem, eu gosto muito de fazer isso hoje, é me colocar no lugar dos meus filhos, para que eu não exija deles algo que seja do meu entendimento. Hoje, eu com 41 anos, já vivendo muita coisa, eu consigo entender várias coisas. Só que eu não posso exigir o mesmo comportamento e as mesmas atitudes dos meus filhos, são crianças, né? E então eu sempre tento fazer esse movimento de me colocar no lugar deles para poder entender. E é muito o que você falou, é um dia de cada vez. Sim. E eu gostei muito quando você fala dessa previsibilidade, porque isso, às vezes, para quem está não vivenciando a vivência do autismo, acha que não faz diferença, que pode se deixar para depois, mas isso faz muita diferença e é algo tão simples que pode ser feito para evitar que a criança se desregule, para evitar, né, que tenha ali um ambiente que não seja adequado para essa criança. Eu tenho percebido muito que as escolas, por mais que hoje a gente não tenha o ideal, hoje nós não temos o ideal, hoje nós não temos um ambiente ideal. Mas a gente consegue enxergar muitas escolas que, com pequenos ajustes, Sim. conseguem acolher essas crianças, dar qualidade para elas naquele ambiente. O grande problema é que, às vezes, a escola, o estado, o município, eles acham que é necessário um grande investimento, algo extraordinário para que funcione. E eu penso que não há necessidade desse grande investimento. Eu acredito que com práticas simples a gente consiga melhorar muito a vivência dessa criança na escola. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Por isso que a gente fala, né, que a inclusão está no papel e que a gente precisa vivenciar ela realmente na prática,
né? Porque quando a gente faz, ouve, ou tem a oportunidade de participar de formações, então, às vezes, muitas coisas, né? E eu acho que o principal mesmo, que mais vai movimentar ali, é a acolhida, o amor, porque eu não posso deixar de falar que educação especial, lidar com especial, é sobretudo amor. É perfil. Né? Você precisa ter perfil, você precisa gostar. Que tudo que a gente faz é igual ao trabalho. Eu falo que eu tenho uma sorte muito grande. É sorte quando a gente trabalha com o que gosta. É diferente quando você tem amor pelo que você faz. É fácil, não, é uma luta de cada dia, em todas as profissões, mas é diferente quando você gosta. Então, às vezes não precisa tanto, né, de uma infraestrutura grande, mas assim, sobretudo o amor, o acolhimento, e aí é importante, sim, o conhecimento, a capacitação e a vivência na prática. Porque é aquela velha história que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então, às vezes a gente pensa, adapta, pensou naquilo tudo e tudo vai por água abaixo. Mas e aí? É você estar superando isso aí. Você está sempre tentando e dando o melhor. Eu acho que o mais importante é a escola, como um todo, né? Pedagógico, direção, como eu citei aqui, professores. A gente ter certeza de fazer o melhor que você pode. Você fazer o melhor. É o melhor. Eu estou fazendo o melhor que está nas minhas mãos do que eu posso fazer. E sempre tem algo a fazer. Sempre tem algo a fazer. A gente falou muito aqui do professor de apoio. Sim. Função que você exerce. É algo que ainda as famílias têm muitas dúvidas. E eu quero aqui esclarecer que o professor de apoio é um direito, sim, da criança. Só que, para que essa criança tenha direito a esse professor de apoio, é necessário que esteja no laudo médico. O laudo médico é o documento mais importante que a família atípica tem que possuir para buscar a efetividade dos seus direitos. E nesse laudo médico, para que a criança tenha direito a esse professor de apoio, tem que estar lá especificado pelo médico especialista a necessidade desse professor de apoio. E muito me perguntam também se a criança poderia ter um professor de apoio exclusivo. Pode sim ter esse direito, desde que essa necessidade também esteja ali especificada no laudo médico, o motivo pelo qual ela precisa de um professor de apoio exclusivo. E é bom deixar claro aqui que a escola, primeiro, não pode negar o professor de apoio, segundo, não pode cobrar nenhum valor a mais por esse profissional. E, sendo direito, é necessário, muitas vezes, exigir, fazer valer esse direito na justiça, porque a gente sabe que hoje, ainda, nós temos escolas que dizem às famílias que não têm a obrigatoriedade de fornecer esse professor de apoio. Algumas escolas tendem a cobrar um valor a mais na mensalidade, escolas particulares, para fornecer esse profissional. Isso tudo não é verdade, e é por isso que é sempre bom a gente levar essa informação para as famílias, para que elas possam enxergar os seus direitos e fazer valer os seus direitos, tendo em vista que esse profissional é de fundamental importância no desenvolvimento da criança no ambiente escolar, né? Verdade. Professora, sim, na sua experiência, o que faz diferença no aprendizado do aluno autista na sala de aula? O que uma escola pode fazer, mesmo com poucos recursos, para garantir que esse ensino seja verdadeiramente inclusivo? É entender as necessidades específicas do aluno. Não tem como a gente falar de inclusão se a gente entender que todos aprendem da mesma forma, no mesmo tempo e do mesmo jeito. Então,
Você trabalhando de forma específica com a necessidade do aluno, com a dificuldade do aluno, é o que é de mais relevante para que minimamente ele tenha acesso ao currículo, acesso ao conteúdo, aos conteúdos que serão trabalhados, né? É entender que é específica a necessidade dele. Não tem como, a dele não é a mesma, nós não somos, né? Nenhum de nós somos iguais, cada um temos facilidades, alguns facilidades mais em português, outros em matemática, sempre foi assim. Então, e alunos especiais também, né? Eles têm as necessidades, as particularidades deles, né? De tempo e de o que é melhor. Então, minimamente é isso, o que é fundamental. É um trabalho individualizado, né? Mesmo dentro da mesma sala, no mesmo ambiente, em se tratando, por exemplo, da educação especial, que temos alunos, né? Você conheceu nossa escola lá, é um número menor. Sim. Né? A escola especial tem essa característica, que é um número bem menor dentro da sala de aula, porque a gente não tem o profissional de apoio, que é o próprio professor, que é o professor de todos esses alunos, né? Por se tratar de uma escola especial. E esse professor, ele tem formação, ele é capacitado, né, para lidar com todas as deficiências. E por isso é menor, porque também é só ele, o número é menor. Mas mesmo dentro da escola especial, mesmo com o número reduzido, o planejamento, as atividades são individualizadas. Por isso que eu falo de perfil, por isso que eu falo de amor, porque não é fácil. Mas para que funcione e que o aluno desenvolva, não tem como ser de outra forma. É específico. Então, é proposta uma agenda, é proposta um conteúdo, é um tema a ser trabalhado, e o professor que tem ali 8 alunos, 9 alunos em média, que a gente tem do 1º ao 5º ano dentro de uma escola especial, ele faz 5, 6, 7 tipos de atividade diferenciadas. Às vezes, assim, um ou outro coincide de estar no mesmo nível. Então, para se alcançar esse pleno desenvolvimento, minimamente, é trabalhar de forma individualizada. E aquele professor ali também da educação especial, por se tratar de um número bem menor, ele tem condições de estar de mesa em mesa. Você viu, né? Você teve a experiência de passar lá na nossa escola. Então, ele está mais de cada um, mais perto de cada um para que isso aconteça. E no caso da escola regular, é o professor de apoio que vai fazer isso. Yara, você estava falando aí e me veio aqui em mente algo que eu queria que você me respondesse por toda a sua experiência. Sim. Para cuidar desses alunos, a minha opinião é que o professor ele tem que ter uma formação Sim. específica. Sim. Não é verdade? Sim. Porque a formação convencional é para ter contato com os alunos, digamos, convencionais. Sim. E aí é que vem a minha pergunta. Porque hoje, a exigência de que o professor de apoio seja um profissional especializado, essa exigência vem por parte do Estado. Então, nas escolas estaduais, Sim. o professor de apoio, ele é um professor formado Isso. e que tem ali a sua especialização nesse Sim. tipo de educação. Não Certo. é isso? É isso mesmo. Só que aí nós temos o grande problema do município em que não é exigido formação específica para o cuidado com essas crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, primeiro, da exigência, que eu acho que é fundamental. Sim. E segundo, como é que esse profissional que não tem essa formação pode, ou se ele vai conseguir dar o apoio necessário para essas crianças? Bom, no Estado, né? Vamos começar. Que é exigido essa formação. Olha, para você ver, no nosso bate-papo aqui nós falamos, né, do tempo que eu tenho e de formações que já passamos e experiência, né, que tem que se contar. E ainda tem desafios e tem dificuldade.
mesmo com tudo isso, né? Com tempo de experiência, com formação, com capacitação, com vivência. Então, não tem como, né? Não tem como, minimamente, você ter uma especialização, ter uma formação própria e específica para trabalhar com esses alunos. E mesmo assim, a gente ainda é surpreendido, tem os desafios e cada dia é dia, e a gente vai vivendo assim, não só acerta e erra, e tenta acertar novamente. E aí, como é direito, porque a gente, né, sabe disso, que é direito estar, e a família faz a opção, por exemplo, da rede municipal, na rede municipal não tem esse profissional, não tem essa função de professor de apoio, né? Eu sei que está sendo assim, um grande desafio para famílias, para as escolas também, porque ele não tem esse profissional, mas não se pode negar o direito de acesso à escolha que a família fez de colocar numa rede municipal. Então, não é que existe, a gente não pode, assim, não tem um culpado, né? Porque o profissional que vai atender esse aluno lá são auxiliares. E eles não têm essa formação. Realmente, eles não têm a experiência, não passaram por uma capacitação, por uma formação. Então, daí essa grande dificuldade de lidar. Nós que temos experiência, a gente já esbarra nos desafios, nas dificuldades, imagina quem não está com essa preparação. Mas não se pode negar, porque é direito. E a família fez a escolha. Então é complicado, sabe, doutor Bruno? E não tem como apontar realmente preparo. Não vai ter um profissional que não teve a capacitação, ele não vai ter. Mas ele tem que trabalhar, né? Ele tem que receber. A escola tem que receber, porque é lei. Não se nega, não se pode negar. E aí a gente se esbarra nessa dificuldade. O que tem acontecido muito é a tentativa, e isso aí é da família, como nós falamos, né? A escolha da família, porque a família sempre quer o melhor, mesmo. A gente não pode nem falar de erro ou acerto, é as tentativas que a família faz. E aí, não satisfeito, quando não está satisfeito, quando não acontece, e aí vem para essa tentativa, ou a escola especial, ou até mesmo quando tem a idade, né, para a escola regular, que é a escola do Estado. Mas é um problema, realmente é um problema. E a gente queria deixar aqui claro que a culpa não são desses profissionais, Sim. né? Que, infelizmente, Sim. são colocados ali sem nenhum tipo de preparação. Verdade. E a grande maioria se esforça, né, para poder desempenhar esse papel, mas que sem a formação, como você muito bem disse, você que tem a formação já não é fácil, já tem os seus desafios, né, não é fácil. Então a gente tem que repensar essa maneira. Yara, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias atípicas que estão sofrendo aí com a exclusão escolar dos filhos, ou que não sabem por onde começar essa luta pelo direito dos seus filhos na educação. Olha, eu recebo, é tão bom porque a gente tem um trabalho que a gente recebe muito em troca, principalmente aprendizado. E faz a gente, inclusive, repensar a vida da gente, né? Tantas experiências, tantos relatos. E o que eu tenho de mensagem para deixar para as famílias é que, enquanto família, a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Ninguém pode questionar mãe e pai, né, de erro ou de acerto. A gente quer o melhor. Às vezes a gente acredita no melhor e a gente tem direito a fazer essas tentativas para que o melhor aconteça. Então, é buscar realmente o que é melhor. Agora, se despir de preconceito, né? Aceitação, porque quanto mais cedo se aceita esse diagnóstico, mais possibilidade de desenvolvimento seu filho vai ter. Então, é despir de preconceito, aceitar o diagnóstico e buscar o que é melhor. Buscar os direitos, né? Não esquecendo os deveres. Isso.
Porque muitas vezes a gente, né, gosta muito de se encher de falar dos nossos direitos. Temos que buscar, temos que correr atrás, principalmente aí falando-se de direito, assim, o acesso à educação, que seja ela a escolha da família na escola especial ou na escola regular, mas não esquecer dos deveres. Porque os deveres também da família é o que também é aquilo que nós falamos antes, é a parceria que vai fazer com que a inclusão aconteça de verdade. Então, se despir aí do preconceito, aceitação do diagnóstico, né? A não resistência à medicação, nós falamos tanto sobre isso, que a gente passa tanto, a gente sabe, nesses anos de experiência, é uma resistência incrível à medicação. Quando ela é prescrita, quando ela é necessária, que é o médico que faz só ele, cada um na sua formação. Eu sou professora, eu falo da minha, você é advogado, você sabe do seu, o médico do dele. Quando eu falo isso, é porque eu vou falar desse próximo assunto, que assim, é difícil, que a gente passa, nós conversamos lá na escola sobre isso, a administração dessa medicação correta, né? A gente não brinca com medicação, eu não sou médica. A gente escuta, mas eu tirei, eu diminuí, eu aumentei a dose, eu diminuí a dose. Eu, mãe, eu enquanto eu, professor, nós não podemos. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. São remédios controlados, são remédios fortes. Então, não esquecer o que é de dever também. Buscar seus direitos, não esquecendo os deveres que lhe cabem, para que a inclusão seja assim, todo mundo envolvido, que todo mundo possa trabalhar e que a gente possa fazer o melhor para o aluno. Professora, eu queria te agradecer muito pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Tenho certeza que informações relevantes você deixou aqui para as famílias atípicas. Agradecer sua disponibilidade e dizer que, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui longas horas falando sobre isso, né? Muito obrigado e vamos marcar uma próxima, porque eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para nos dizer. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, porque falar, né, como eu falei anteriormente, falar do que eu gosto, do que eu trabalho, do que eu vivo é sempre um prazer. E poder ainda, através do que você está propondo aqui, esclarecer, tirar dúvidas para as famílias, contribuir ainda, né, do meu trabalho, o que eu gosto, o que eu faço, ainda contribuir para esclarecer, é muito satisfatório. Agradeço imensamente o convite e quantas vezes precisar, estarei à disposição. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pela presença, audiência de todos vocês. Aqui nós tivemos mais um episódio do nosso Autismo Cast. Para mais informações, nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, @Autismo e Justiça. Lá você vai encontrar também muito conteúdo. Um abraço e até o próximo episódio.